Então vamos fechar com chave de ouro essa sequência de vídeos especiais aqui no canal sobre meninas e mulheres nas ciências. Então eu resolvi trazer aqui três mulheres incríveis para que vocês conheçam, que fizeram a diferença na radioastronomia, na física solar e que vieram de diferentes partes do mundo. Então fica aí que eu vou te apresentar uma brasileira, uma australiana e uma irlandesa incríveis que você precisa conhecer. A gente precisa começar esse vídeo falando daquela que é considerada a pioneira da radioastronomia, né? A primeira radioastrônoma mulher, que é a australiana Ruby Payne Scott. Ela se formou física no mesmo ano em que a radioastronomia nasceu, né? Eu já falei sobre isso lá, sobre o que aconteceu com Jansky no vídeo de radioastronomia, que eu vou deixar linkado aqui. E ela terminou a faculdade em física e ela foi trabalhar nos laboratórios. Ela até trabalhou com a parte de radares, né, que tinham aplicações militares, eram até pesquisas até secretas. E ela entrou na área de radioastronomia no ano de 1946 e ela passou apenas 5 anos trabalhando nesse grupo de pesquisa, né? E nesses 5 anos ela descobriu as tempestades do tipo 1, do tipo 3, né, os bursts solares, que são eventos que te dão várias informações sobre o comportamento dos elétrons ali na região ativa e são super importantes para a radioastronomia solar, né? E eu vou fazer um vídeo aqui falando desses eventos, diferentes tipos de eventos solares em rádio. Mas ela não só descobriu esses dois tipos que eu citei, mas ela também participou da descoberta dos outros tipos, do tipo 2 e tipo 4. E o trabalho dela realmente revolucionou a radioastronomia solar. E ela teve essa carreira curta porque na época não havia licença maternidade e ela tinha tido um filho. Ela até casou em segredo anteriormente, porque na época ela tinha uma posição no laboratório do governo e mulheres casadas não podiam permanecer com posições federais, né, posições lá do governo da Austrália. Então ela casou em segredo, mas depois ela teve que sair porque descobriram que ela estava casada e aí ela entrou nesse grupo de pesquisa. Mas quando ela teve o primeiro filho, ela não teve nenhum suporte, ela não tinha tempo de licença maternidade, então ela largou a ciência de vez e nunca mais voltou. Depois disso, ela passou a vida a ensinar numa escola e ela morreu bem nova, até antes de 70 anos. E é triste pensar, né, que ela teve uma carreira tão curta e nessa carreira ela também participou da primeira observação interferométrica, ela fez vários avanços na parte de antenas, porque ela era não só física, mas também engenheira elétrica. Então ela tinha muitas habilidades importantes para a ciência e a gente fica imaginando o que mais ela poderia ter trazido, né, pra gente se a carreira dela tivesse tido suporte e ela tivesse conseguido trabalhar durante longos anos aí na radioastronomia solar, né? Essa segunda mulher que eu gostaria de apresentar a vocês, vocês na verdade já conhecem, porque ela é bastante famosa, Jocelyn Bell. Eu já citei o nome dela aqui algumas vezes nesse canal. Ela foi aquela que descobriu os pulsares e que não levou o prêmio Nobel, né? Quem levou foi o orientador dela. Então, ela realmente é um símbolo na luta, né, por reconhecimento de mulheres na ciência. E ela, na verdade, eu gostaria também de citar aqui que a Jocelyn Bell, ela deu uma entrevista recente, mais recente, e na qual ela diz que por muitos anos ela tentou negar essa discriminação de gênero que ela sofreu nas ciências, né? Ela não aceitava o fato de que ela tinha tido realmente, ela tinha tido a descoberta dela usurpada pelo orientador completamente, né? E ela preferia acreditar que aquilo era normal, que ela era uma estudante. Então, por alguns anos, ela negou essa injustiça que aconteceu a ela. E ela só começou a tomar consciência quando ela começou a ver isso acontecer em outros laboratórios com outras mulheres. E aí ela aceitou a dor de ter sido passada para trás pelo orientador, né, por ter sido colocada às sombras da descoberta. E isso foi uma coisa que doeu muito para ela processar, né? Ela teve dificuldade em aceitar aquele abuso que ela tinha sofrido. Então isso também fica de alerta a todas nós mulheres, né? Porque às vezes a gente tenta negar que aquilo está acontecendo na vida da gente, quando aquilo está e a gente precisa levantar. Hoje em dia a gente tem mais voz, então a gente precisa realmente lutar contra isso e não se deixar colocar numa posição tão secundária, né, nos trabalhos que a gente exerce. Enfim, a Jocelyn Bell é muito famosa, né, por conta disso e por conta de toda a contribuição que ela deu depois na radioastronomia, depois da descoberta dos pulsares e até antes, né? Então ela, como eu citei aqui num outro vídeo, ela recebeu recentemente o prêmio Breakthrough da física, né?
no qual o prêmio é 3 vezes maior em dinheiro do que o Nobel, então é 3 milhões, e ela doou todo esse dinheiro para investimentos e financiamentos de estudo e de pesquisa de estudantes que venham de regiões pouco representadas na academia. Então ela fez isso dentro da Grã-Bretanha, porque ela é irlandesa, enfim, e ela veio de comunidades de baixa representação dentro da academia, então ela entende a importância da diversidade de olhares na ciência. Mas enfim, embora ela tenha ficado famosa por conta dos pulsares, né, por conta dessa descoberta incrível que ela fez, o que pouca gente sabe é que o que ela estava estudando no momento em que ela descobriu os pulsares era a cintilação causada pela heliosfera, pelo vento solar, no sinal que vinha de fontes distantes, como quasares, por exemplo. Então, essa técnica que ela estava usando, né, é chamada cintilação interplanetária, e é nessa técnica que eu vou detalhar aqui, porque é a mesma coisa que eu estou fazendo usando Arecibo, e depois vou usar também o VLA para fazer uma outra técnica que também envolve a cintilação. Mas, de forma geral, o que a gente faz é observar uma fonte bem pequenininha distante. Então, a gente observa normalmente galáxias ativas, né, quasares. E o que a gente faz é observar no sinal de que maneira essa fonte está piscando para a gente. Então, da mesma maneira que a gente olha para o céu e vê as estrelas piscando, a gente também observa uma fonte pequenininha em rádio e o sinal dessa fonte também sofre essa cintilação, né, que seria o piscar da estrela. Então, através das características desse pisca-pisca do quasar, a gente consegue entender o que está flutuando na frente dele ali, quais são as turbulências, as estruturas que estão passando entre a gente e a fonte. E o que está acontecendo? Na verdade, a gente está vendo esse piscar causado pelo vento solar. Então a gente consegue entender o que está acontecendo na densidade ali do vento solar, o que está acontecendo ali nas estruturas, de que maneira de que tamanho são essas estruturas do vento solar que estão passando na frente da sua fonte que você está observando. E era isso que a Jocelyn Bell estudava quando ela descobriu aquele sinal esquisito que veio a ser o pulsar, né? Que ela descobriu os pulsares. Então, eu fiquei super feliz quando eu comecei a trabalhar com o que a gente chama de IPS, né? IPS, que é essa cintilação interplanetária, porque eu desci na biblioteca de Arecibo ali, né? A gente tem uma pequena biblioteca ali com jornais científicos antigos, né? E comecei a procurar ali tudo que tinha sido feito sobre isso. E eu achei um paper na Nature, né? Eu achei um artigo na Nature da Jocelyn Bell, né? Mapeando como que essa cintilação se comportava em diferentes ângulos solares, né? Então, se você observa a cintilação que acontece do lado direito do Sol, do lado esquerdo, nas regiões polares, isso te dá uma informação da característica do vento solar nessas regiões. E o vento solar varia de acordo com a heliolatitude, porque a gente sabe que as condições magnéticas nas regiões polares são diferentes, e é isso que essa nova missão Solar Orbiter está tentando entender melhor, qual é a característica magnética das regiões polares solares, que caracteriza o que a gente chama de vento solar mais rápido, né? Então, como que nasce esse vento solar mais rápido das regiões polares e que a gente consegue ver no sinal da cintilação interplanetária. Então, Jocelyn Bell também é uma física solar e sempre vai ser aqui para mim, principalmente. E a última cientista que eu gostaria de apresentar a vocês nesse vídeo é uma brasileira, uma cientista radioastrônoma brasileira incrível que eu tenho a honra de conhecer e que eu falei o nome dela ontem porque eu contei para vocês sobre o meu projeto Girls in Space, sobre os livros que eu escrevi, e eu contei que eu convidei cientistas, né, mulheres, para fazerem a abertura dos livros e contarem como foi que elas se apaixonaram pelo céu. E no meu primeiro livro foi ela quem eu convidei para contar qual foi a história da carreira dela. E o nome dela é Adriana Valho, essa pesquisadora incrível do Mackenzie, né, do CRAN, do Centro de Radioastronomia e Astrofísica do Mackenzie, que é aquele centro que foi fundado pelo Pierre Kaufmann, que eu também já falei aqui, que é o pai da radioastronomia do Brasil. E a Adriana, ela fez diversas contribuições e faz até hoje na radioastronomia solar, na radiofísica do Sol. Ela é responsável por esse instrumento POEMAS, que fica na Argentina, né, que observa a polarização da radiação solar em rádio. Ela fez diversas contribuições para a radiofísica solar em diferentes frequências dentro da banda de rádio, e ela demonstrou ser muito corajosa
porque ela já tinha uma carreira bem solidificada na física solar, mas ela não se intimidou ao se aventurar numa nova direção, né, num novo campo, que era o campo dos exoplanetas, né, nas pesquisas dos planetas fora do sistema solar. E ela entrou nessa área analisando a atividade das estrelas que têm exoplanetas, né, em volta delas. Então, através das observações rádio e em outras frequências que ela utiliza também, ela consegue estudar qual é a atividade magnética dessa estrela, né, quais são as condições ali em torno dessa estrela, e isso é importantíssimo quando a gente quer definir a questão da habitabilidade desse planeta, né? Então, não basta apenas o planeta ter um tamanho certo, né? O planeta também tem que estar numa região adequada da órbita dessa estrela, na qual você tem condições de clima espacial que permita, né, as condições necessárias para a vida. E a Adriana criou um método para que você identifique a existência de manchas nessa estrela, que são como as manchas solares, né, que são indícios da atividade magnética do Sol. E você consegue caracterizar, usando o método da Adriana, a existência dessas manchas nas estrelas, usando o trânsito desse planeta, desse exoplaneta, né, que orbita essa estrela. Então, quando você observa e você vê passar esse planetinha entre você e a estrela, através dos dados, né, durante esse trânsito, você consegue caracterizar a existência e as características dessa mancha nessa estrela, o que é fundamental para que a gente entenda a atividade magnética dessa estrela. Então a Adriana realmente é uma das mulheres que eu preciso apresentar a vocês, e vocês precisam saber que existe aí no Brasil, aí em São Paulo. E a Adriana, para mim, sempre foi um dos maiores modelos de mulher na ciência, porque quando eu entrei na faculdade no ano 2000 e comecei a trabalhar no laboratório no CRAN, né, no Centro de Radioastronomia, eu via a Adriana ali, pesquisadora, com vários orientados, super ativa, né, super relevante na área, e cuidando das filhinhas dela. As filhinhas dela estudavam no Mackenzie também, e eu via ali com tanta admiração, né, toda aquela dinâmica louca da vida dela, né, enquanto pesquisadora bastante relevante e ativa, enquanto professora universitária, porque ela foi minha professora de mecânica analítica e eu dei bastante trabalho para ela ali, mas até que eu entendi e virei até monitora da disciplina dela, e tenho orgulho disso porque foi uma matéria bastante difícil para mim, para entrar na minha cabeça, aqueles vínculos do movimento, né, das coisas. Aquilo me deu uma travada ali, deu um bug na minha cabeça na época, e eu fiquei orgulhosa de passar na disciplina. Mas eu via ali também ela no papel de mãe, porque as filhinhas dela também estavam ali, né, durante o dia dela, né, no fim do dia, ela estava ali sempre naquela logística que mães, todas nós sabemos, né, que pega na escola, volta da escola, cuida da lição, e estava tudo ali rolando e rodando em paralelo na cabeça da Adriana, e ela sempre exerceu todos aqueles papéis em paralelo, com tamanha elegância, né? E se você ler aqui no livro do Girls in Space a história da vida dela, você vê que ela teve as meninas, né, as filhas dela, durante os períodos de formação ainda no doutorado. Então ela carregou as meninas, uma das meninas dela até nasceu fora do país, porque ela estava fazendo doutorado e estava no momento ali do crescimento acadêmico. Então assim, a Adriana nunca se limitou e se deixou limitar pelas dificuldades que são inerentes ao fato da gente ser mulher e ser pesquisadora, né? Eu nunca percebi a Adriana intimidada, sempre vi a Adriana brilhando nos congressos. Então, para mim, assim, eu sei que Jocelyn Bell, né, ela é um nome super relevante. Quase morri do coração um dia que ela respondeu um e-mail que eu enviei a ela até, e que a Ruby é a pioneira. Mas dentre essas três mulheres incríveis, para mim, pessoalmente, a Adriana vai ser sempre o sol mais brilhante no meu céu.